Oi, eu sou o Nine e hoje eu não vim aqui para te dar conselhos motivacionais baratos ou frases prontas de efeito. Eu vim te libertar de uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo. Já se perguntou o porquê mesmo conquistando coisas você ainda se sente insuficiente? Já sentiu aquele aperto amargo no peito ao ver o sucesso de alguém que começou depois de você? Ou que parece ter a vida que você sempre sonhou? Não pare o que está fazendo agora. Mantenha o movimento das suas mãos, o ritmo dos seus braços, a cadência dos seus passos, enquanto seu corpo executa a rotina. Permita que minha voz desmonte a farsa que você mesmo construiu. Deixe as redes sociais lá fora, deixe as notificações no silencioso. Aqui dentro, nas próximas palavras, a sua mente vai finalmente processar a verdade. Olha, a comparação é o maior ladrão de alegria que a humanidade já criou. O seu maior erro, o erro que drena sua alma, é comparar o bastidor com o palco dos outros. Você compara a sua confusão interna, as suas dívidas, as suas seguranças de madrugada com a foto editada, o filtro perfeito e o sorriso ensaiado de quem só mostra o que quer vender. Isso não é uma competição justa, é uma simulação e você está perdendo para um fantasma que nem sequer existe daquela forma. Enquanto você continua a sua tarefa, eu quero que você entenda o que acontece quimicamente dentro da sua cabeça. Quando você faz o scroll infinito e se sente abaixo de alguém, o seu cérebro ativa a amígdala, o centro do medo e da ameaça primitiva. Automaticamente, você libera cortisol, o hormônio do estresse. Para o seu cérebro ancestral, ver alguém com mais status significa que você está perdendo importância na tribo. Isso gera uma sensação visceral de perigo de morte. Mas a verdade brutal é que o algoritmo das redes sociais hackeou esse instinto de sobrevivência. Ele te joga em uma savana digital artificial onde todo mundo parece ser um predador de sucesso e você se sente a presa mais fraca. A comparação constante atrofia sua criatividade, porque o seu cérebro entra em um modo de defesa e em um modo de economia de energia. Você para de criar o seu próprio rastro porque está preocupado demais vigiando o rastro de outras pessoas, tentando copiar uma trajetória que não te pertence. Você está exausto porque está tentando correr uma maratona em um terreno que não é seu, usando os sapatos de outra pessoa. Existe um brilho diferente, uma calma inabalável nos olhos de quem não precisa provar que é melhor ou mais bem-sucedido que ninguém. A comparação gera uma ferida de insuficiência que te faz sentir que a vida é uma fila indiana e você está eternamente no final dela. Mas a vida não é uma fila, a vida é um campo aberto das infinitas direções. Não existe um lugar guardado para você por direito, existe um lugar que você conquista e constrói, com as suas próprias mãos. Quando você finalmente para de mendigar aprovação e enfrenta o desconforto de ser autêntico, a sua autoestima começa a crescer sobre fatos, sobre o suor, sobre o progresso real e não sobre curtidas de estranhos. Você deixa de ser um seguidor, um follower de destinos e volta a ocupar o cargo de indivíduo soberano. Seja um mestre que conhece o próprio valor, que conhece as próprias cicatrizes e não precise de um pote de ouro para se sentir um gigante. Observe como a comparação, no fundo, é uma forma de egoísmo disfarçada de modéstia. Você sofre porque acha que o mundo inteiro está te julgando, te comparando e medindo a cada centímetro do seu valor. Mas a verdade que dói no ego é esta: as pessoas não estão nem aí para você. Elas estão ocupadas demais se comparando com os outros, se sentindo as mesmas inseguranças sufocantes que você sente agora. Esse sentimento de insuficiência é o que chamamos de narcisismo inverso. Você gasta uma energia vital imensa tentando provar o seu valor para uma plateia que já foi embora, ou que nem sequer olhou para o palco. No mundo real, a única pessoa que está assistindo o filme da sua vida do início ao fim, sem cortes, é você. Para de atuar para os fantasmas da sua cabeça e comece a dirigir a sua própria realidade. A liberdade começa no momento em que você aceita que não precisa impressionar ninguém, além da pessoa que você vê no espelho toda manhã. Quando você se compara, você alimenta o monstro da síndrome do impostor. Você acha que é uma fraude, que deu sorte e que as pessoas soubessem o quanto você se sente perdido. Elas te cancelariam no ato. Mas adivinha o segredo: o cara que você mais admira, o milionário que você segue, o criador que parece ter uma mente de aço, ele se sente exatamente a mesma coisa. Mas a única diferença é que ele aprendeu a agir apesar do medo. Quando você está parado na calçada com uma trena na mão, medindo a distância entre você e ele, a comparação gera uma dissonância identitária. Você para de ser o autor original da sua vida para se tornar um plagiador de destinos alheios. Para mudar a sua vida, você precisa ter a coragem de ser mediano e estranho no início, para ter a chance real de ser excepcional no final.
O plágio nunca supera o original. Preciso que você entenda, de uma vez por todas, que a vida não é uma corrida de 100 metros e um estádio lotado. O tempo é relativo. O seu relógio não está atrasado, ele está apenas configurado no seu fuso horário. Existe uma pressão social invisível, uma espécie de contrato não assinado, que diz que você precisa estar milionário aos 20, casado aos 25 e realizado aos 30 anos. Isso é uma mentira industrial, um roteiro criado para gerar consumidores frustrados. A neurociência explica que o nosso córtex pré-frontal, a parte do julgamento e da lógica, só termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Você ainda está em fase de teste, de calibração, e já está se cobrando como se fosse um produto finalizado e impecável? Comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de uma outra pessoa é uma injustiça intelectual e uma crueldade emocional. Cada pessoa tem um solo diferente, um clima diferente, uma semente diferente. Se você tentar colher a fruta antes do tempo, só vai encontrar amargura. Respeite a sua estação. O outono de um pode ser a primavera do outro, e nenhum dos dois está errado. Acorda para o fato de que o sucesso que você vê hoje, aquele estouro repentino, foi construído no escuro, no silêncio, anos atrás. Mas a mídia e as redes sociais te mostram apenas o topo do iceberg, o brilho, a festa, mas escondem embaixo d'água os anos de rejeição, as noites em claros, as falhas retumbantes e as vezes em que aquela pessoa pensou em desistir de tudo. Quando você se compara com o resultado final de alguém, você está ignorando o processo. E o processo é a única coisa que você realmente possui. A comparação te faz focar obsessivamente na medalha, e o treino doloroso te faz o atleta. Se você quer o palco de alguém, precisa estar disposto a carregar a cruz que ele carregou por anos. Se você não quer o peso da coroa, não cobiça o trono. Focar no resultado do outro é como tentar ler a última página de um livro, sem ter passado pelos capítulos anteriores. Você não vai entender nada, e ainda vai perder a graça da história. Eu sei que você se sente para trás. Eu sei que parece que o trem da oportunidade já passou e você ficou na estação. Mas entenda uma coisa, o dia zero da sua soberania começa no exato momento em que você decide que essa única métrica de sucesso é o você de ontem. No mundo real, o progresso linear é uma fantasia de livro didático. O crescimento real acontece em saltos caóticos, seguidos de longos plantos de esforço invisíveis. Se hoje você foi apenas 1% melhor do que ontem, seja no treino, no estudo ou na paciência, você já venceu o jogo da vida. Cada vez que você resiste à tentação masoquista de abrir o perfil daquela pessoa só para se torturar, você está fortalecendo o seu córtex pré-frontal. Você está retomando o controle. A liberdade emocional não é o fim da ambição, é o fim da necessidade doentia de validação externa. Você não precisa que os outros digam que você é bom, para que você comece a agir como alguém que é bom. Pensa, com honestidade, no quanto a sua produtividade e o seu gênio criativo foram sabotados pela comparação nas últimas semanas. Ela destrói o seu espaço mental seguro. Te obriga a gastar gigabytes de energia mental processando a vida de desconhecidos que não agregam nada na sua missão, tornando impossível manter o foco profundo necessário para construir o seu império, o seu futuro. No mundo real, o sucesso pertence a quem consegue manter o eixo e a visão clara, mesmo quando o ambiente ao redor é um ruído constante de conquistas alheias e ostentação barata. O vício em se comparar te torna um prisioneiro, um espectador da vida dos outros. Quando você finalmente aceita que a sua obrigação moral é com o seu próprio potencial, com a semente que foi plantada em você, a sua criatividade volta a fluir como um rio desobstruído. Para de olhar para os lados, para de olhar para a grama do vizinho e olhe para o papel em branco à sua frente. É ali que a sua história começa. Este áudio está chegando ao fim, mas sua jornada de libertação está apenas começando. O pacto que selamos aqui é entre eu e você. É simples, brutal e necessário. Você não vai mais permitir que o brilho de outra pessoa apague a sua luz. Mudar a vida em um dia significa mudar a sua métrica fundamental, tirar o foco do externo e colocar no interno. Mas a partir de agora você não está mais competindo com 8 bilhões de pessoas no planeta. Você está competindo apenas com a fantasia da sua própria procrastinação e do seu eu de ontem. O transe hipnótico de comparação acabou para você. Vá lá fora ou permaneça focado na sua tarefa agora. E termine o que começou com dignidade de quem sabe que o seu eu, o transe hipnótico da comparação, acabou para você. Vá lá fora ou permaneça focado na sua tarefa agora. E termine o que começou com dignidade de quem sabe que o seu caminho é único, intransferível e sagrado. O sol está nascendo sobre uma mente que parou de se medir pela regra torta dos outros.
Caminhe de cabeça erguida.